Olá, turminha! Tudo legal com vocês? Eu sou o Tio Dé. Eu sou a Tia Fê. E eu sou o Vini. E está começando agora mais um Grupinho de Oração! Então, como de costume, vamos começar fazendo o sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, eu tenho o poder. Em nome do Filho, eu tenho a salvação. E em nome do Espírito Santo, eu tenho a força. E é em nome desse Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nós começamos o nosso grupinho de hoje. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre alguns temas do querigma. O primeiro é Senhorio de Jesus. O segundo é Fé e Conversão. O terceiro é o pecado. E o quarto, o amor de Deus. Então vamos conferir? Roda a vinheta! Então, crianças, vamos ver o que o Senhor vai nos falar hoje através da sua palavra que está no Salmo 143. E o versículo que a gente vai ler hoje para vocês são os versículos 14 e 15. Não haja brechas em nossos muros, nem ruptura, nem lamentações em nossas praças. Feliz o povo agraciado com tais bens, feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, como o Vini falou, a gente vai falar hoje sobre alguns temas do querigma. E para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o senhorio de Jesus. Só que pra gente entender um pouco sobre o senhorio de Jesus, a gente vai começar lá do começo, lá do início, que é falando sobre o pecado. Então, crianças, hoje através dessa palavra o Senhor nos traz um sentimento de alegria, de esperança. Nós sabemos que nesse tempo que nós estamos vivendo, sem o grupinho de oração, sem as aulas, enfim, toda essa situação que estamos vivendo, nos causa muitas vezes uma falta de esperança, alguma tristeza, angústia, ansiedade. Mas o Senhor hoje quer trazer uma palavra de encorajamento para nós. Então, e como a gente viu no vídeo da semana passada, ter fé é a gente acreditar em algo que a gente não vê, mas a gente acredita. A gente tem a esperança de que vai acontecer. E é aí que entra o senhorio de Jesus na nossa vida. A gente tem fé, a gente acredita que apesar de todas essas dificuldades que a gente está enfrentando, que nem o tio Dé acabou de falar, a gente acredita que apesar de tudo isso, Jesus tem o melhor pra gente, Ele tem o melhor guardado pra gente. Afinal de contas, crianças, o Senhor é o nosso rochedo. É Ele que nos ampara em meio às dificuldades, às situações talvez atuais que você esteja vivendo. Mas por que a gente falou do pecado? Que eu me lembro, o Vini falou que a gente ia falar do pecado também, né? Pois é. Então, em meio a todas essas dificuldades, pode acabar acontecendo de que a gente comece a pecar, mas em coisas pequenas que às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, eu começo a responder o papai e a mamãe, eu começo a não acreditar que isso pode passar, começo a ser pessimista, e é aí que entra novamente o senhorio de Jesus, onde a gente tem que acreditar que Ele tem o melhor pra gente. Porque diante de tudo que você está vivendo, ou possa estar vivendo nesse tempo, se você tiver fé, se você orar, se colocar em oração e fazer os seus pedidos ao Senhor, apresentar a Ele as suas necessidades, você vai ver que Deus vai ter um olhar especial por você. O Senhor, Ele se inclina quando nós oramos, Ele atende o nosso clamor. Mas nós precisamos não apenas acreditar que tudo isso vai se cumprir, mas nós precisamos também tomar a decisão de mudar algo na nossa vida nesse tempo também. Esse tempo, por mais que seja difícil, é também um momento certo, um momento propício para que a gente endireite a nossa vida. E endireitar a nossa vida significa deixar que Jesus tome conta dela, porque sozinho nós sabemos que não conseguimos, mas o Senhor nos ajuda. Mas a gente não pode esquecer de uma peça fundamental que pode ser um atalho para que a gente chegue até o Senhor e Ele ouça as nossas preces, que é o Espírito Santo. A gente não falou no começo, mas o Espírito Santo, ele vai estar sempre com a gente no nosso coração, como a gente já pediu algumas vezes nos vídeos anteriores, nos grupinhos anteriores. Então, sempre que a gente quiser chegar a Deus, mas a gente não sabe como,
Lembra que é só a gente pedir, vem Espírito Santo, e ele leva todos os nossos pedidos até Deus, até Jesus, para que a gente possa continuar tendo a nossa fé e esses pedidos serem atendidos. Afinal de contas, crianças, antes mesmo que você tivesse nascido, o Senhor já tinha sonhado com cada um de nós. O Senhor já tinha planejado tudo o que iria acontecer conosco. O Senhor já tinha planejado cada um dos nossos passos, aonde nós estaríamos, com quem estaríamos, tudo o que iria acontecer. Afinal, isso tudo faz parte do plano de salvação do Senhor para nós. E esse plano de salvação, ele já aconteceu, crianças. Quando Jesus, que é Deus, quando se encarnou aqui na terra, morreu numa cruz para nós. E ali ele já nos deu essa salvação. Nós precisamos aceitar e viver aquilo que Deus tem para nós. Este é o caminho de salvação que o Senhor tem para nós. E como nós lemos na palavrinha de hoje, o Senhor quer nos dar esse sentido de vitória na nossa vida. Não importa a situação que estamos vivendo, se deixamos que Jesus reine na nossa vida como Senhor, nós vamos experimentar da vitória de Deus na nossa vida. Se eu contar pra vocês que Deus já tinha pensado nesse momento aqui, ó, eu, o Vini e o tio Dé, contando pra vocês essa palavrinha, e vocês aí sentados onde vocês estão assistindo, vocês acreditam em mim? Porque é verdade. Antes mesmo de eu, do Vini, do tio Dé, de você ter nascido, Deus já tinha planejado com esse momento. E ele preparou tudo certinho para que eu e o tio Dé estivéssemos aqui hoje contando para vocês tudo que ele queria que vocês soubessem a respeito dele. É o amor de Deus que mexe e remexe, faz o coração bater. Tum, 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 tum. Gente, isso é uma pessoa feliz quando começa a servir ao Senhor, a pessoa descobre, né, as coisas que Deus tem pra vida dele. Né? O Vini também não imaginava que ele um dia ia fazer isso, não é, tia Fê? Não. E olha só a alegria, a expressão no rosto de uma criança maior que serve ao Senhor. Foi pelo amor de Deus que Cristo morreu na cruz para nos salvar, para chamar sempre que fosse preciso, tivesse fé e assim nos livrasse do pecado. Ele nem sabia, eu nem passava pela cabeça dele que ontem eu ia brotar na casa dele pra dormir com ele. Pra hoje ele tá aqui, ó, gravando o grupinho com a gente. E aí, crianças, gostaram do grupinho de oração de hoje? Porque eu amei! Eu espero que vocês tenham gostado bastante e eu espero que vocês tenham entendido que sempre que for preciso, a gente pode chamar o Espírito Santo, que Jesus morreu na cruz para salvar todos nós e nos dar a vitória, que no caso seria o céu. A vida eterna. Até mais, crianças. Um beijão do tio Dé. Um beijão e até semana que vem. Nos vemos na próxima terça em mais um Grupinho de Oração!